Bem-vindos e bem-vindas, família OAB, a mais um VATcast, um produto da VAT Educacional. E sabemos que é difícil você se organizar para a preparação do exame de ordem e esses episódios eles têm servido justamente para conhecer um pouco mais a figura do seu professor, humanizar o professor por trás aí de todo o profissionalismo e técnica. E hoje nós estamos com o nosso querido amigo Alessandro Sanches, nosso professor de Direito Empresarial, Direito e Filosofia do Direito. E eu gostaria de dar as boas-vindas para o professor Alessandro, mas antes, eu sou o Juliano Ralo, coordenador pedagógico do projeto, e ia pedir para você ativar o sininho, compartilhar com seus amigos se você gostar desse episódio. Professor Alessandro, muito bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui conosco, né? Um professor que eu admiro já de muito tempo, grande amigo, colega, e eu fico muito feliz de recebê-lo aqui nesse VATcast, um produto da VAT Educacional. Ale, vamos bater esse papo aqui, né? Tava demorando pra gente bater esse papo, mas deu certo, ainda que virtualmente. E eu queria que você se apresentasse aí para os nossos alunos e alunas, aqueles que ainda também não lhe conhecem. Bora lá. Bom, a telinha, ela não é suficiente, ela não tem a condição, não tem nem sequer a mínima possibilidade de atrapalhar essa distância, que é muito pouca, né, entre nós, entre você e eu, que somos amigos, entre nós todos, professores e os nossos alunos, e nós temos essa coisa, né? A equipe de professores que você reuniu, Juliano, tem uma coisa muito legal em comum. É bastante comum também verificar nos colaboradores todos, né, que estão na VAT, o pessoal que está cuidando aqui das imagens e tal, que é essa sinergia de olhar para o outro como se estivesse ali cuidando da sua própria família, daqueles entes queridos, daquelas pessoas que nós mais gostamos, porque os alunos são e estão entre as pessoas que realmente nós mais gostamos. Então, estou bem feliz, bem satisfeito de poder participar desse episódio, né? Falar um pouquinho para os alunos e conhecer. É legal o aluno entender um pouquinho quem nós somos, de maneira um pouco distinta, diferente ali do ambiente da sala de aula, né? E eu devo dizer que é uma sala de aula, sim, virtual, mas é um ambiente diferente, que principalmente para o professor de preparatório, que a gente tem, né, aquela ânsia de didática e de levar matéria e de levar conteúdo, não é raro a gente começar falando, olha, eu sou o Alessandro, meu nome é Alessandro Sanches, eu sou professor de Direito Empresarial e eu vou trabalhar aqui a disciplina X, ou então eu sou professor de Filosofia, que são exatamente as duas disciplinas aí que eu trabalho, né? Sim, sou Alessandro Sanches, minha formação aí principal é em Direito, né? Onde também eu levei o meu mestrado, né? Fui buscar o meu mestrado. Sou professor desde os 21 anos de idade, quando eu nem sequer ainda era formado em Direito, posso explicar melhor. Mas aí em sala de aula aí, basicamente aí, ó, 25 anos. Né? OAB um pouco menos, mas um pouco menos mesmo, né? Porque realmente eu peguei todos os exames da FGV e todos da CESP Nacional. Sim. É isso, né? A gente se conhece há muito tempo, mas o fato é que você acabou de narrar, de forma bem breve, uma experiência longeva no preparatório do exame de ordem, dizendo que nossos alunos são excelentes mãos na sua disciplina também, né? Então, é muito bom ver essa sua percepção aqui na VAT Educacional, na VAT OAB, de estarmos entre família. É isso que a gente quer trazer esse ambiente profissional, altamente qualificado, professor de excelência, mas sem perder o lado humano, né? Sem perder essa amizade, tratarmos como família, porque isso aqui é o que, ao fim e ao cabo, faz a diferença lá na outra ponta. Então, Ale, vamos falar um pouquinho aí sobre esse spoiler que você deu do início da sua carreira, falar um pouquinho aí como você veio, como é que foi a escolha do curso de Direito, como é que você veio parar na docência. Você pode compartilhar aí com os nossos alunos e alunas? Sem dúvida nenhuma, claro, vou gostar bastante. Bem legal, uma experiência diferente para mim, porque eu nem me imaginava, em nenhum momento da minha vida, talvez nem sequer, até o dia em que eu terminei, né, o meu último ano lá, no meu curso técnico, né, de segundo grau. A época era assim, eu fiz um curso técnico em contabilidade, e à época, inclusive, os cursos técnicos nos ofereciam a possibilidade, né, de pegar ali o CRC, né,
E para mim aquilo era o máximo, porque eu venho de uma família que nem sequer, né, os meus pais, nem muito menos os meus avós puderam estudar. Eu fui a primeira pessoa que tive essa possibilidade, né? Os meus avós, eles são migrantes, né, italianos e espanhóis, que aqui, quando chegaram no Brasil, eles moravam em cortiços, né? Que, para ter uma ideia, né, era uma vilinha que todas as casas usavam o mesmo banheiro, só para ter uma ideia. E também a família da minha mãe, né? Os meus avós lá, por parte de mãe, eles moravam sim numa comunidade, né? Nas famosas, né, favelas, né? Não tenho nenhum problema de dizer isso, muito pelo contrário, tenho um grande orgulho que a minha mãe lá na favela, que ela estudou para ela poder ser aprovada no concurso de escrevente muito cedo, muito nova. Então, que legal, né? Ela foi só até o 2º grau, né? Ninguém da minha família conseguiu cursar uma graduação, ensino superior. Eu fui o primeiro. E não esperava, né, que eu pudesse alcançar alguma coisa mais do que isso. Eu já espelhava bastante, né, o que a minha mãe fazia. Eu tinha 2 amigas muito legais à época lá da minha faculdade, que elas me levaram para fazer o vestibular. Na verdade, elas se inscreveram no vestibular só por minha causa. Que um dia elas me perguntaram, e aí, você tem o sonho de fazer uma faculdade? Eu falei, de jeito nenhum. Ué, mas como assim você não sonha? Eu falei, porque não tenho dinheiro para pagar, porque eu venho de escola pública, eu não vou conseguir, né, passar num vestibular e tal. Então eu não tenho esse sonho, não. Eu gostaria, tal, eu acho que eu nem sequer posso sonhar com algo assim. Foi muito legal, porque eu fiz lá o vestibular, elas disseram que queriam que eu fizesse só por fazer, para eu acompanhá-las, e aí eu topei. E aí eu fiz o vestibular para a Universidade de São Francisco, né, de Bragança, que ela é franciscana mesmo, né? Não assim como a própria, né, a Universidade de São Paulo, que está situada no Largo São Francisco. Não, a Universidade de São Francisco, ela realmente é franciscana. Quem toca a universidade não é um reitor, é um chanceler, né, da própria igreja, é dos franciscanos, né, da ordem, né, dos frades menores, né, o FM. E aí foi legal que eu passei, fui aprovado em um dos últimos lá na lista, e aí eu pensei, e agora? Como é que eu vou fazer para pagar isso, né? Porque eu não tenho como. E foi muito legal, porque o pessoal em casa fez uma vaquinha, paguei a matrícula, não conseguia pagar as mensalidades, fiquei atrasado, não sou virgem de Serasa, né? E aí fiquei realmente ali endividado, não sabendo como fazer, até a hora que eu consegui um emprego no Bradesco, né? Trabalhei de madrugada no Bradesco. Foi muito legal quando eu recebi meu primeiro salário, que foi depois de 2 meses, porque o primeiro mês era treinamento. Quando eles registraram a minha carteira, eles registraram e pagaram os valores também do treinamento. Então, poxa, eu recebi 2 meses de um salário que eu nunca tinha visto, tinha adicional noturno. Eu olhei para aquele dinheiro e falei, caraca, eu vou conseguir pagar as parcelas atrasadas. Poxa, eu vou fazer uma faculdade, eu vou conseguir cursar. E foi muito legal, né? Eu perceber, né, a chance e a oportunidade. Primeiro ano eu me esforcei pouco, eu achei que não ia conseguir ir adiante. Eu já estava tão radiante, feliz de ter chegado até o primeiro ano de faculdade, mas ali tudo mudou, né? Então, hoje eu sempre digo isso para os meus alunos, sabe? Às vezes a gente precisa seguir um determinado caminho e realmente ter aquilo que se chama da fé na essência. Fé na essência não é você acreditar porque você tem alguns pontos de sustentação. Fé na essência é realmente crer sem ver. Eu não tinha muita crença, mas, poxa, seguindo até ali, podia ter pensado, poxa, será que alguma coisa não vai mudar em algum momento? Olha, de verdade, eu não estava pessimista, eu estava muito feliz de estar ali, muito feliz mesmo, mas eu não acreditava que podia ser nem sequer cursar, né, uma faculdade até o seu final, quanto menos me tornar professor, que eram as figuras que eu mais admirava, né? Excelente, história super, super bonita. E me fala uma outra questão, assim, na época que você prestou o exame de ordem, né, não era ainda exame nacional unificado, eram exames regionais, né, e como é que tinha que ser bacharel em direito, não dava para ainda estar no 10º período. Como é que foi sua preparação essa época para o exame de ordem? Cara, foi muito legal. Eu tinha um professor que era a minha inspiração, e ele era professor de direito empresarial, muito bacana, né? O professor Onei, que também era professor de curso preparatório, e ele falou o seguinte, ele falou, olha, gente,
Estudar para a OAB é estudar por questões. E à época não tinha ainda os livros de questões. Então o que ele fez, o professor Oney? Ele pegou as questões dos 10 últimos exames da OAB São Paulo, ele imprimiu, fez ali uma espécie de uma apostila para nós, fez lá o valor que era basicamente o valor de gráfica para a gente estudar. Então olha a cabeça do professor, né? Que bacana, para ajudar a gente a ser aprovado ali, ajudar os alunos. Eu estudei por aquele material. Eu lia, eu relia aquelas questões, eu tentava fazer, eu botava o X. E à época tinha o que hoje a gente chama de aplicativo. Na época, o primeiro, aspas, aplicativo para estudar por questões era um CDzinho, que a gente tinha CD, né? A gente botava o CD no computador. Era um CDzinho e simulava você fazendo questões de ética. Poxa, eu gostei pra caramba. Então eu usava só esses dois materiais e é lógico que eu acabei, à época, adquirindo sinopses, que eram os resumos. Os professores falavam mega mal de sinopses. Eu era um mega aluno estudioso. Então eu pensei, nossa, eu fui comprar aquela sinopse, Juliano, mas eu fui comprar com uma vergonha. Os professores me fizeram sentir isso, que era ridículo, porque as sinopses eram feitas por professores de ponta, material super bem feito, e realmente era o que cabia dentro de uma preparação de alguns meses. Aqueles meses que faltavam para fazer a prova. Foi muito legal, fui para a prova bem tranquilo e relaxado, porque eu acho que na época, por ser tão novo, tinha 17 anos ali quando eu entrei na faculdade, né, e eu estava por fazer 17. Então, quando eu me formei ali, eu tinha ainda 21, né? Tava para 22. Era muito novo, eu acho que eu não saquei que o exame de ordem era uma coisa de tão alta complexidade. Eu fui para a prova com uma certa tranquilidade. Passei na primeira fase com 50 pontos, que na época precisava fazer 46, né, do 100. Eu passei com 50, porque eu fiz uma prova assim muito tranquilo, fui lá colocando as questões. Eu me parece não ter, assim, pela idade, talvez eu não tenha levado tão a sério quanto deveria, mas uma coisa é certa, eu levei muito a sério os bancos da universidade. O meu primeiro ano não, porque eu não estudei direito, não achava nem que ia prosseguir, mas quando eu percebi que eu tinha a chance de realmente passar, eu falei, nada pode mais me parar, é uma chance muito grande. Então aí eu comecei a estudar muito, trabalhava de madrugada, as horas que eu ficava sem fazer nada no trabalho, eu não ficava sem fazer nada, eu lia os materiais que eu tinha em mãos, as minhas anotações de aula, né, fiz estágios em lugares diferentes. Acho que toda essa bagagem me ajudou muito. Só foi possível uma aprovação de cara e de pronto, como aconteceu comigo, por conta de tudo isso. Se eu, por exemplo, fosse ter que trabalhar durante o dia e não de madrugada, e não me sobrasse aquelas horas para estudar, ou se eu não usasse essas horas para estudar, como muitos colegas de trabalho não utilizavam, se não fosse por isso, se não fosse essa mesma questão, realmente, a época nem sequer um instrumento bom para ser aprovado eu teria, porque os próprios cursos preparatórios para a OAB, eles ainda eram muito amadores, né? Os professores não faziam trabalhos muito bem direcionados e boa parte dos alunos, a maioria, não contratavam os cursos. E tem uma outra questão, né? Na época ainda não tinha streaming, né? Como tem hoje, com aulas de qualidade, como aqui a gente ofereceu na VAT Educacional, né? E aí eu lhe pergunto, você acha que uma preparação como essa que a gente tem aqui, nesse time de professores, material didático de excelência, aulas curtas, objetivas, slides, mapa mental, questões, né? Isso faria diferença na sua preparação à época? Olha, Juliano, eu vou falar uma resposta ousada. Como eu falei para você, poxa, segundo ano, eu estudei pra caramba para correr atrás do que tinha faltado no primeiro. No terceiro, já melhorou muito minhas notas. No quarto, eu tava voando. E aí comecei a fazer estágios. Eu lembro que tinha um dia que eu passava 2 dias e meio acordado. Eu até cheguei a comentar essa história numa live aqui. Eu acordava na quinta-feira, às 11 da manhã, almoçava. Vocês vão achar assim, vagabundo, né? Não, eu trabalhava de madrugada mesmo. E aí, acordava lá às 11 da manhã, almoçava, e eu ia diretamente pro meu estágio da UAB, que era na quinta-feira à tarde. Era uma vez por semana o estágio, na quinta à tarde. Aí, todos os dias eu tinha um estágio. Que era na parte da tarde, no Ministério Público Federal. Eu faltava às quintas e repunha isso 1 hora a mais todos os dias. Olha só que maluquice.
Bom, eu sei que acabava acontecendo que eu ia para a faculdade direto na quinta-noite, depois eu ia direto para o meu trabalho, né, que era no Bradesco, nas madrugadas. Eu saía às 4h05 da manhã. Aí eu voltava para casa para dormir. E na sexta tarde eu entrava no Juizado Especial Civil às 13 horas. Olha que loucura, né? Às 13 horas. Então eu já tinha dormido pouca coisa. Novamente eu fazia isso, né? Então, tarde juizado, noite eu ia para a escola, para a faculdade. Depois, olha só, passava a madrugada na faculdade e, aliás, passava a madrugada no trabalho e de manhã tinha aula no sábado. E tinha uma coisa que acontecia às vezes, que na sexta de manhã eu fazia plantão no Juizado Especial Civil, onde eu era conciliador. E foi lá que eu comecei a lecionar. Então, veja, tudo bem, eu fiz tudo isso, né? E isso me deu um baita know-how, mas eu não tinha um apoio como esse. Eu vou dizer para você o que eu acho de verdade. Eu penso que se ao longo dos tempos eu não tivesse me preparado tanto, se o trabalho que eventualmente eu tinha ali tivesse me consumido também para eu não poder estudar 2 horas por dia, eu tenho certeza que mesmo me esforçando tanto, eu tenho certeza que mesmo tendo os estágios, a aprovação não viria, porque eu passei com 50 pontos. Não viria a aprovação. Então, a única forma de uma aprovação num primeiro, num segundo momento de prova, eu acho que isso é a dor de grande parte dos alunos que trabalham durante o dia todo, depois à noite vão para a faculdade e ainda tem que cuidar da família. Está trabalhando para cuidar da família e à noite tem que dar uma atenção para o filho, para a esposa. Que vida que é essa que você não cuida dos seus familiares, das pessoas que estão próximas? Para mim, a única forma possível teria algo do tipo. E para mim, a época era uma coisa do... eu sou velho, né, gente? Então, o filme dos Jetsons mostrava o que seria o mundo talvez em 2030. E eu acho que nem no desenho, né, dos Jetsons lá que tinha na minha época, que era tudo futurista, eu ia poder prever que eu estaria assistindo uma aula da minha casa no YouTube, que talvez eu pudesse ter à minha disposição uma plataforma em que os professores lecionassem ali como se dentro da minha casa estivessem, acessando um material extremamente didático, impecável como o material da VAT, com as verificações de aprendizagem no final, que é muito legal. Veja, já elimina todas aquelas apostilas que eu tinha, aquelas coisas todas. Então, no meu entender, se eu não tivesse, o que a maioria não tinha também na época, se eu não tivesse essas minhas 2, 3 horas no final da madrugada para estudar, e eu não usasse ainda essas 3 horas, para mim o único cenário de aprovação rápido seria algo como o que a VAT oferece, de verdade. Muito bom, muito bom. E aí você chegou aqui para trabalhar conosco, né? E aí você viu um pouco disso, o que eu acho legal, porque você é um professor que tem uma larga experiência em cursos preparatórios, né? E aí, acho que a gente já teve essa conversa antes, né? O que está sendo feito aqui está sendo muito diferenciado o que se tem hoje no mercado em preparatório para OAB, né? Sim. De verdade, eu vi muita coisa no mercado preparatório. Eu sei que é um pouco ousado o que eu vou falar, mas já faz muito tempo que o mercado de cursos preparatórios ele vem carecendo, vem muito carente de qualidade em todas as frentes. Como eu digo isso? Nós tínhamos há alguns anos atrás cursos preparatórios de qualidade imensa em aulas em vídeo. Quando nós nos conhecemos, eu fazia parte do maior curso preparatório do país. Alguns anos atrás, hoje esse curso nem existe mais. Mas eu fiz parte do primeiro curso que foi televisionado, via satélite. Legal. As aulas em vídeo eram excelentes, os materiais deixavam a desejar. Recentemente, nós tivemos aí uns cursos preparatórios melhorando bastante a tecnologia dos materiais. Mas olha que interessante, parece que é a questão de você cobrir a frente e descobrir a traseira, né? E aí, a gente começou a perceber que essa preocupação, sim, essa grande preocupação com os materiais, que eu acho que ela é uma preocupação importante, diria essencial, ela fez com que, sim, se tirasse um pouco o foco da preparação para as aulas em vídeo, da preparação para aulas em vídeos mais especializadas. Então, o que a VAT tem é um projeto ousado, o que eu estou falando é tão ousado quanto, porque pode chatear muita gente, mas não é pessoal. É muito
ousado, e é exatamente o que eu penso. Então, hoje, o que a VAT tende a oferecer e busca é o know-how do professor, que ele trabalha para fazer um excelente vídeo e, ao mesmo tempo, um trabalho muito forte de organização de plataforma, além também dos materiais em vídeo. Eu acredito que hoje o que o mercado mais está precisando é de você conseguir unir as duas coisas, né? Um material em vídeo que seja a ponta, né? Uma ponta importante, porque muitos alunos, eles têm no vídeo a grande dificuldade, talvez o grande obstáculo na preparação dele, e também o material. Agora, vou dizer ainda uma terceira ponta, tá? Eu tinha pensado em duas, mas eu tenho agora uma terceira que acabou de me vir. Ainda nós temos, e aí eu poderia citar nomes, mas seria muito indelicado e eu jamais pensei em fazer algo assim. Não quero. De jeito nenhum não quero. Mas ainda a gente tem, né, certos materiais no mercado em que você vê um material em vídeo muito legal, você também vê textos bem legais. Mas aí quando o aluno ele vai consultar tudo isso, é uma bagunça. Então, eu vejo que a VAT ela já se posicionou no primeiro momento nessa busca das três pontas. Né? Uma preocupação muito grande com uma plataforma simples para o aluno acessar com facilidade o conteúdo e, notadamente, sem fazer com que uma das frentes ficassem descobertas. Então, estou muito feliz, estou muito satisfeito, parabéns pelo trabalho que você vem aí desenvolvendo e realizando. E eu acredito que esse trabalho vai crescer muito, não somente nas pontas que começou, mas em todas as demais, porque isso é uma necessidade patente para todas as preparações, principalmente dos concursos públicos em carreiras jurídicas. E que a gente vai entrar nesse mercado, já estamos planejando para isso, viu? E vamos voltando aqui, falando um pouquinho de você, como é que foi a experiência aprovada na OAB, como é que foram os anos de advocacia? Foi muito legal, olha, a minha aprovação na OAB é uma história à parte, Ju. Já tô falando Ju, né? A gente tem aí uma intimidade, você pode me chamar por ali também, porque é tranquilo, é exatamente isso. Hoje a gente tá num bate-papo, né? Eu tô aqui todo relaxado na cadeira, batendo papo, porque eu separei para isso hoje. E olha que legal, na minha aprovação, como brasileiro que gosta de deixar as coisas para em cima da hora e tal, à época a gente fazia a nossa inscrição na OAB manual e pagava no banco. Na fila do banco a gente ia preenchendo e eu deixei para o último dia. Tinha que fazer a cópia autenticada do documento. Foi uma história muito legal. Eu não tinha sacado isso, moleque, né, demais, 21 anos de idade. Eu era responsável, sabe? Pagava boa parte das contas da minha casa, minha família precisava, né? Então, poxa, eu pagava basicamente o mercado completo da minha casa. Nós morávamos lá, eu, a minha avó, meu avô, meu tio. Então, poxa, é o mercado de uma galera, sabe? E dava certo com o meu trabalho, né? Do Bradesco e tudo direitinho, também ganhava nos meus estágios. Mas olha que legal, eu fui lá no último dia, e aí eu vi o pessoal com cópia autenticada na fila. E eu perguntei, falei, gente, tinha que autenticar o RG? Tem. Pedi pro segurança, ele deixou eu ir, eu corri no cartório e voltei. Entrei, já estava fora do horário do banco. Fui preenchendo o restante. Tá bom. Vocês acreditam que depois eu recebi uma correspondência em casa? E na minha época tinha isso. Você recebia uma correspondência com local de prova. Não sei se isso ainda acontece, eu acho que não. Não faz sentido, né? Tudo digital. Não faz sentido. Então, tava lá assim, escolha penal. Falei, penal era a disciplina que eu faltava aula para assistir direito do trabalho. O que eu fiz isso? Falei, não, tá errado. E aí eu era estagiário da OAB, então eu liguei lá, falei com o Dr. Milton, né? O Dr. Milton falou, olha, Ali, eu vou lá com o pessoal do cadastro, mas você sabe como é que é a OAB aqui, a gente não prestigia ninguém só porque você é estagiário. Eu falei, não é isso, é que eu acredito que alguém tenha errado, eu escolhi direito do trabalho, e se eu fizesse direito civil ou direito tributário, eu também iria muito bem. Meu problema era penal, que só tinha essas 4 opções. Ele falou, não, eu conheço sua letra, Alessandro. Sua letra é bonita, tá bem marcadinho aqui, X em penal, vai estudar. Falei, cara, e aí foi o que aconteceu. Eu pedi férias no banco, falei a razão, deram, e aí eu estudei comendo livro. Eu lembro que meus amigos foram pra praia comemorar, né, o fim da faculdade, né? Foram pra praia, meus amigos. A gente podia fazer a prova da OAB quando você tinha a antecipação do atestado de colação de grau. Eu peguei o atestado de colação de grau, já podia se inscrever na OAB. Então, você estava ali no finalzinho da faculdade, mas já assim, há 15 dias de acabar. Aí nós fomos pra praia, e era um barato, porque até durante o dia eu ficava com eles no churrasco. Mas à noite eles saíam
pra dançar, balada perto da praia, eu ficava fazendo peça. Eu tinha lá um livro de prática penal, ficava fazendo peça, levava meu vademecum do Damásio, né, do professor Damásio, e ia estudar lá, né, meu VAD de penal, meu CPP, né, Código de Processo Penal. Olha, fui aprovado em cima da marca. Na época, a prova valia 8 pontos, a peça, né, e valia meio ponto cada questão. Eu deixei as questões em branco, porque eu gastei tanto tempo na peça que não deu tempo de fazer as questões. E, Juliano, eu tirei 6 na marca. Hoje, o espelho ele é mais carregado, né, na prova, tanto de segunda fase, mas ele, queira ou não, em algumas questões, ele também é melhor. Por quê? Porque ele vai te dar 0,10 por cada nomezinho da parte que você acertar, ele vai te dar 0,10 no valor da causa, até naqueles itens de finalização, cidade e data, tudo direitinho. Então, era outra época, eu não diria que a prova era mais fácil ou era mais difícil. Não acho que era isso, não. Eu acho que ela tinha algumas nuances de dificuldade ainda maiores e as de hoje também, nuances maiores de dificuldade, né? Mas foi legal, porque me deu um know-how da preparação. Quando eu fiz a prova da UAB e notei algumas falhas da minha preparação e vi que os próprios cursos preparatórios dos meus poucos amigos que fizeram esses cursos, eles não resolviam essas dores, eu comecei a pensar assim, nossa, poxa, seria legal um dia conseguir, sei lá, ser professor de um curso preparatório da UAB. E aí, quando eu comecei a ser professor, eu já queria ir. Como é que você veio parar na docência, né? E um pouquinho mais, né? Em direito empresarial, vamos lá. Cara, pô, que barato. É claro que eu não pensava nisso, né, em ser um professor de direito empresarial. Mas esse mesmo professor, o Olney, uma vez ele falou assim, cara, minha inspiração. Ele, o Olney, ele falou assim pra mim, vocês sabem por que eu sou o melhor professor sobre estatuto, sobre legislação acerca da pessoa com deficiência? Eu falei, não sei, né? Ele falou pra mim uma vez. Então, é porque ninguém tinha escrito nada sobre a legislação. Eu fiz um livro que eu acho que até é muito porco, que depois ficou muito bom, e eu fui procurar algo que as pessoas precisavam. Eu não foquei em mim, eu foquei no outro, no próximo. Falei, caraca, velho. E eu, à época, estava disputando vaga para ser professor de direito do trabalho. Mas todo mundo queria ser professor de direito do trabalho, direito civil, direito penal. Ninguém queria ser professor de direito comercial à época, /empresarial. Falei, cara, eu preciso focar em ser professor de algo que eu possa ajudar o outro. Foi essa a indicação do professor Olney. E aí, quais são as matérias que os professores entram em sala de aula e os alunos não gostam? Filosofia, que é a matéria que eu mais gostava, e direito empresarial. Eu vou ter que procurar algo nesse sentido. Então, quando me veio, né, uma oportunidade de fazer vaga para professor tutor, fazer um exame, né, para vaga de professor tutor na São Francisco, eu disse que as minhas especialidades, né, o que eu buscava, na verdade ninguém tinha especialidade nenhuma. Tutores, dava todo mundo começando. Mas ali você tinha que responder quais eram as especialidades pretendidas. E eu falei essas, na boa. Quando o coordenador viu lá, e todo mundo escolhia penal e trabalho e civil, pô, esse cara aqui é esquisitão, né? Diferente. Né? Então me chamaram lá, falaram, cara, você deve ser algum tipo de doido, né? Aí eu falei o motivo. Eu falei, não, eu me inspirei num professor, que ele disse que a gente tem que ajudar o próximo, que é o universo conspira em favor. E aí esse professor era professor de filosofia, hoje para mim é também uma das minhas maiores referências, o professor Rodrigo Fernandes. Ele falou, cara, eu preciso de você aqui. Quando eu fiz a prova para professor assistente, no final das contas eu tive um problema na prova, porque sumiram com a minha prova, justamente porque um dos coordenadores da época queria que a namorada dele fosse aprovada. Foi descoberto no futuro, depois de alguns meses eu fui chamado por isso. Um concurso que eu não havia sido aprovado, mas que eles falaram, olha, a gente achou a sua prova, e no final das contas você foi aprovado, você acertou todas. Pô, que legal, cara, você é esforçado pra caramba. Eu falei, sim, eu busquei me preparar nessas matérias aí, que eu nunca tive experiência. Então foi uma primeira oportunidade, depois as oportunidades foram surgindo na graduação, eu me tornei professor na graduação, e quando eu tinha 24 anos, mais ou menos, foi essa a idade, eu comecei a ser chamado, convidado, para
por colegas professores também, para que eles fizessem preparação para alunos da UAB, só que ainda dentro de graduações. Sabe esses projetos que as faculdades fazem? Olha, vamos trazer professores aqui para a UAB e tal, e nós não queremos que sejam professores da própria universidade, né? Que viessem professores de fora. E na boa, os professores de preparatório, como eles tinham didática impecável, eram acelerados, professores que dão aula 200 por hora, não aceitavam dar aula nas universidades pelo valor hora que as universidades pagavam. Era muito pouco para o professor de fora, né? Que até, olha só que interessante, para o professor de dentro até que era bacana, porque um professor ele é CLT, registrado, mas o professor de fora, ele ganhava o que o professor de dentro ganhava, mas sem CLT, então era ruim, né? Não era bom para ninguém, nem para o professor de dentro nem de fora, mas para mim era uma oportunidade. Eu fui. E aí, olha que legal, né? Um aluno falou lá pro pessoal de um curso preparatório grande aqui de São Paulo, pô, tem um professor lá de comercial que é muito bom. E ele dá aula lá na universidade e tal, e os alunos começaram a falar. O curso era o Exord, na época, o Exord ele tinha se separado. Então tinha uma divisão, né, do Exord à época lá, né? Era o Exord e o Interfaces, tinha essa divisão. E aí eu fui dar aula numa das duas divisões aí. E fiz minhas primeiras aulas, tudo bacana. Eles me davam só o restante, sabe? Só o restinho das aulas, só o que sobrava. Em 2007, eu fui chamado realmente para titularizar as aulas pela primeira vez. Daí não foi uma atrás da outra. O pessoal foi me chamando, os cursos grandes. Eu fui parar na rede RFG, foi quando a gente se conheceu, né? Sim, é verdade. Bom, é uma história muito inspiradora para todos e é uma curiosidade. Eu não tô te ouvindo agora, Ju. E deu um problema aqui também agora. Agora melhorou na minha imagem. Duas coisas ao mesmo tempo aconteceram. A imagem ajustou agora. Mas, por alguma razão... voltei a te ouvir. Pronto. Então, é curioso, né, o que você contou, porque os alunos, eles querem saber um pouco mais de como é que foram os primeiros passos do professor, né? Como é que fez para ele chegar ali, onde ele está e ser inspiração para todos. Sua história é realmente muito, muito bonita. A gente já teve oportunidade de conversar sobre ela em outras oportunidades, né? Mas, caminhando um pouco aqui pro fim, eu queria pedir para você dar uma dica aqui para os nossos alunos de direito empresarial, o que é essencial na disciplina de direito empresarial e também filosofia para os nossos alunos dessa fase aqui que estão se preparando aí para o exame de ordem. Bom, vocês já sabem, né? A minha ideia é ajudá-los. Eu escolhi as disciplinas que no final das contas me escolheram também, porque no final me tornei mesmo advogado na área empresarial, né? E sou advogado na área empresarial, tenho meus clientes, meu escritório, estou super feliz. Então é uma disciplina que mais me escolheu do que eu mesmo escolhi. A minha escolha foi escolher os alunos, né? Eu quero ajudar. E olha, vamos lá. Em direito empresarial, o que eu diria para vocês é o seguinte. O examinador, ele foca nas 4 questões em sair de sociedades, pular para títulos de crédito e pular para falência. Se você quiser uma dica rápida para estudar direito empresarial, eu diria para você pegar a sociedade limitada, fazer um trabalho em sociedade limitada, principalmente em responsabilidade dos sócios, cessão de cotas, entender direitinho aqueles quórums, exclusão de sócio minoritário. Roda por aí a questão que vem para a prova, tá? Aí você já deu um salto bem grande e vá parar lá em falência, utilizando um estudo da classificação dos créditos. Pega lá os artigos 83 e 84, classificação dos créditos extraconcursais, classificação dos créditos concursais, né? Então, artigo 84 primeiro, 83 na sequência. Tenho certeza que daí você tira as questões que realmente, pelo menos uma questão que a prova deve trazer aí para você. Em títulos de crédito, na boa. Letra de câmbio, nota promissória, cheque duplicado. Te perturba muito estudar isso? Bacana, tudo bem, pode até perturbar. Mas saiba você que as respostas do que a prova vai te perguntar, elas estão em algo mais simplório, que é estudar principalmente a diferença de endosso e aval. Se você estudar o endosso, o aval e a prescrição, você está num caminho muito grande para você ajustar a hipótese aí de até 3 questões. E agora vamos lá, se indica, eu consegui chegar a 3 de 4 questões,
já tá bom demais, é sinal que durante toda a nossa preparação, a gente pega as 4 questões numa boa, na tranquilidade. Então vamos lá, só resumindo aí para você, endosso aval, classificação dos créditos, sociedade limitada, principal ponto, ainda acredito que seja a sessão de cotas. Excelente, excelente. Filosofia? Vamos lá, em filosofia, eu faço um estudo com vocês que é de primeiro acessar uma linha do tempo. Lembrando para vocês, deixando muito claro que a linha do tempo do examinador ela é pequena. O examinador ele vai lá na Grécia Antiga e pergunta a Aristóteles. Depois ele elimina toda a pergunta sobre a Idade Média e a Baixa Idade Moderna. E ele fica ali no século XIX, século XX. Então eu ficaria ali fazendo um estudo principalmente na doutrina lá do professor Immanuel Kant, principalmente na diferença de moral e direito. E aí foca bastante em Hans Kelsen, Norberto Bobbio, você já está falando de normativismo, uma coisa mais moderna. Pega os principais pontos nucleares, né, de Norberto Bobbio e também de Immanuel Kant e não deixe de lado a teoria tridimensional do direito, porque eu acredito de verdade que para a próxima prova a doutrina lá, o pensamento, o raciocínio do professor Miguel Reale estará presente na sua prova. Excelente, fez um panorama geral das duas disciplinas e é o que eu tenho falado, né? Às vezes não estudar disciplinas que ainda que tenham um peso menor na prova pode ser a diferença para você não galgar aquela pontuação que precisa para ir para a segunda fase. Quantos alunos não chegam para nós? Fiquei por 38, 39 pontos e às vezes o estudo mais detido de uma das duas disciplinas que seja, já vai fazer toda a diferença para ele ser aprovado, né, Ale? Acho que é mais ou menos por aí, né? Fora a preparação integral que se pede, né, na UAB, né, a ideia é que a gente tenha advogados completos, preparados para enfrentar qualquer problema na prática, né? Então, por isso, são essas 20 disciplinas cobradas aí na primeira fase do exame de ordem, né? E, Ale, chegamos ao fim. Eu queria devolver a palavra para você para algumas considerações finais e agradecendo muito aí o seu tempo, a sua energia super positiva no projeto, materiais de qualidade, uma aula impecável, os alunos, já tivemos feedback aqui, alunos super felizes aí, sabendo que você está no projeto, né? Então isso para mim é motivo de muita alegria de você estar engrossando o caldo aqui com um time impecável, incrível de professores, eu arrisco dizer os melhores professores de mercado preparatório para a OAB. Olha, Juliano, de verdade, cara, vou abrir meu coração aqui para você, meu amigo. Finalzinho do ano passado eu pensei assim, cara, não volto mais para projeto de curso preparatório. Daqui para frente, minha carreira ela é plena e totalmente, integralmente autônoma. Vou focar no meu escritório de advocacia, que meus clientes gostam muito do trabalho que eu realizo, sempre com honestidade, né, com muita ética, tem dado muito certo. Veja que eu nem tenho condições hoje de dizer que sou advogado, não posso colocar que sou advogado na rede social porque eu preciso dar conta dos clientes que eu tenho, né? Então, agora a gente está aumentando a estrutura aqui justamente para dar conta disso. Mas eu decidi levar um pouco mais para frente o projeto de estruturação do escritório, justamente para entrar no projeto da VAT com o pé no peito, né? Com a alma, com o coração, de cabeça, sabe? É mente, corpo e alma do projeto da VAT, porque quando você me trouxe o projeto, eu lembro que a gente teve uma conversa muito longa e dava para sentir a conversa, porque a conversa, a parte da palavra, da expressão, da comunicação verbal é a que menos importa. Mas a maneira como você se coloca no projeto mostra o quanto você e o nosso grande chefe, né, o chefão, né, como todos nós aqui, estamos nesse projeto. É uma coisa com uma função muito legal no aspecto educacional mesmo, sabe? Levando para o aluno algo que não seja letra fria, coisa que o aluno já está vendo o tempo todo aí e não está feliz. Então, aí eu pensei nisso e falei, nossa, mas espera aí, 25 anos de docência, trabalhando a 200 por hora, sempre me atualizando, nunca ficando para trás, sempre buscando, né, estar à frente, 24 horas por dia, esse é o meu projeto de vida, não tem como eu não entrar nesse projeto. Então eu vejo que a VAT, ela é a construção, né, do ensino, não como um projeto de aprovação numa prova da UAB ou num concurso, mas como uma construção de um projeto de vida do aluno. Então, o que nós estamos hoje colocando para o aluno alcança
lá na frente, eu tenho certeza que daqui 5, daqui 10, daqui 15 anos está o aluno falando, nossa, eu me formei, eu estive lá presente com os professores da VAT, eu admirei a forma como a coisa andou, isso me inspirou, eu me tornei advogado, eu me tornei professor. Então eu vejo que esse projeto ele é fonte de inspiração longeva para muita gente boa no mercado. Não tem como você ser uma pessoa que entra de coração e alma no projeto docente e, sabe, não tem como você passar batido. Resolvi enfrentar o desafio, um desafio grande. E eu acredito de verdade que esse projeto já deu certo e que a gente vai muito, muito adiante com ele. Muito obrigado por participar desse projeto, por ter esse tempinho de bate-papo com vocês. E ao longo aí, né, dos tempos, a gente vai aí... Vocês vão me conhecer mais, né? Lá na minha rede social, meu Instagram, né? No Instagram lá, Prof. Alessandro Sanches, com Z no final. Chega lá que você me acompanha. Perfeito, Ale. Obrigado mais uma vez por... você estar aqui conosco, aceitar nesse momento de vida que você estava passando, mas vir conosco aqui no Preparatório para o Exame de Ordem. Temos vários outros projetos também à frente em comum e os alunos podem ver não só pela qualidade das suas aulas, pela qualidade do material impecável, mas conseguir desmistificar também a matéria de direito empresarial, ajudando, né, servindo de exemplo como o professor Onei serviu para você, né? Então, que você seja também essa inspiração para nossos alunos e alunas, como eu sei que você já é, tá? Então, muito obrigado por isso e por estar aqui conosco, tá? Então, obrigado, Juliano. Finalizamos aqui mais um VATcast OAB, um produto da VAT Educacional. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo com o professor Alessandro. Lembrando que se gostou do conteúdo, curte, compartilhe, ativa o sininho aí e vamos em frente que logo teremos mais um outro VATcast com um professor aqui conosco. Muito obrigado.